O nível de cobertura é nacional. Os dados são compilados segundo os padrões internacionais. O Sistema Integrado Food Data Central utiliza uma nova abordagem para analisar, compilar e apresentar as informações do perfil alimentar de uma forma cientificamente rigorosa. Fornece dados expandidos sobre nutrientes, componentes alimentares, metadados, dados experimentais e funcionalidades adicionais, como links para fontes relacionadas à agricultura, suplementos dietéticos, entre outros. O site apresenta fácil acesso e explicação para cada função. As diferentes tabelas que compõem o sistema podem ser acessadas separadamente, e todas elas apresentam um guia do usuário de forma gratuita. Pelo acesso através de dispositivos móveis, os resultados disponíveis para visualização incluem apenas nutrientes por porção. Em desktop, é possível visualizar os dados detalhados do alimento, incluindo valores de nutrientes e componentes, metadados subjacentes, informações de amostras e abordagens analíticas utilizadas. Os dados são históricos. O sistema Food Data Central fornece os dados mais recentes para todos os 5 tipos de bancos de dados disponíveis. Caso o usuário tenha interesse em dados publicados anteriormente, pode obtê-los por meio do download de arquivos anteriores disponíveis no sistema. O sistema apresenta mais de 5.900 alimentos diferentes, 22 grupos de alimentos e 36 nutrientes e componentes alimentares. Entre eles energia, carboidrato, açúcares totais, proteína, lipídio, minerais e vitaminas. Os valores no sistema Food Data Central são derivados por meio de análises químicas, cálculos e outras abordagens de última geração. Os dados são frequentemente atualizados, cada qual sua base. Foundation Foods e Experimental Foods fornecem dados nunca antes disponíveis. O objetivo é, com o tempo, expandir o número de alimentos e ingredientes básicos e seus dados subjacentes. Nem todas as informações estão presentes para todos os alimentos. Alguns nutrientes não são encontrados em certos alimentos, como colesterol em alimentos vegetais. Alguns componentes de determinado alimento podem não terem sido analisados e alguns dados apresentam um limite de quantificação como um novo campo. O sistema fornece uma ampla variedade de alimentos e produtos alimentícios, sob a maior diversidade de apresentação possível. Para estimar a composição química das preparações, seus ingredientes são desagregados. Existem referências de alguns alimentos típicos de outros países, bem como para grupos etários específicos, como por exemplo os bebês. A Foundation Foods fornece uma descrição completa de cada alimento, incluindo o nome do alimento, o nome da marca, bem como as características do alimento. Outros campos no arquivo de descrição de alimentos incluem ainda nome científico, nome comum, nomes alternativos, quantidades e descrição física de resíduos. Os dados do sistema apresentam códigos e grupo de alimentos. As informações apresentam números de identificação padrão para cada alimento. Cada registro representa uma totalidade de informações. Cada vez que os dados em um registro de alimentos mudam, esse alimento recebe um novo número. As informações também fazem referência para grupos alimentares e categorias. São apresentados os seguintes componentes nutricionais: As principais definições são: energia. Energia fisiologicamente disponível. É o valor resultante após a digestão e a urina. Carboidratos. Diferença entre 100 e a soma das porcentagens de água, proteína, lipídio total, cinza e álcool. Incluem o conteúdo total de fibra alimentar. Proteínas. Quantidade de nitrogênio total no alimento, usando os fatores de conversão de nitrogênio e proteína recomendado por Jones em 1941. Lipídios. Quantidade de triglicerídeos que produziria a quantidade de ácidos graxos lipídicos determinada por cromatografia gasosa. Vitamina A. Microgramas de equivalentes de ácido retinólico e microgramas de retinol. Para o cálculo da energia, utilizam-se na maioria das vezes os fatores gerais e o water. Para o cálculo da quantidade de proteína do alimento, utilizam-se os valores de conversão de nitrogênio e proteína recomendados por Jones. Todos os valores relatados são baseados em 100 gramas da porção comestível, sem resíduos. Exemplo: uma maçã sem caroço ou uma coxa de frango sem osso. Para alguns alimentos, também há informação sobre o tamanho das porções, como uma xícara, uma colher de sopa ou uma fruta.